Aleluia, eu quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de grande alegria. Podemos assentar um instante? De grande alegria poder estar nessa casa de oração pela primeira vez. Quero louvar ao Senhor, nosso Deus, porque para mim é um privilégio poder fazer parte dessa dispensação dos tempos, né? Essa plenitude dos tempos, poder fazer parte desse povo eleito que vai morar no céu e poder estar contribuindo para o reino, levando a sua palavra gloriosa. Quero louvar a Deus, amém, pela vida da minha amiga querida, que foi canal de Deus, a Elisvânia. Foi canal de Deus na minha vida para que eu estivesse aqui. Louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Ailton e pastora Rosângela, amém. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, pela confiança de estar no altar do Senhor, amém. Quero louvar a Deus pela vida dos dirigentes que estão na frente do culto, né, do culto da Vitória, a pastora Senira e a pastora Nessira. Falei, será que são gêmeas? Louvado seja o nome do Senhor. Os nomes é parecido, né? Falei, louvado seja o nome do Senhor pelas suas vidas, hein, por confiar nessa humilde serva. Louvar a Deus pela sua vida que está aqui, tão somente para ouvir a palavra do Senhor. Porque se eu não estivesse aqui, certamente o Senhor continuaria a falar. Não é sobre mim, amém? É sobre Ele, é sobre a sua palavra, que é inerrante, que é infalível, amém? Eu estava ali e uma palavra queimou em meu coração, e esta palavra tem queimado há alguns dias em meu coração. E eu falei, Senhor, mas eu estudei a tarde inteira uma outra palavra, e o Senhor disse, e queimava no meu coração, amém? Abre comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Aleluias. Quantos irmãos encontro, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Doris. Congrego pelo Ministério de Anápolis há 23 anos. Cheguei do estado do Tocantins há alguns anos. Moro ali na Vila Galvão. Congrego no Jardim Sabiá com a pastora Taíde, a pastora Maria Lúcia. São os meus queridos pastores. São os meus pais na fé. São a minha cobertura espiritual. Eu louvo a Deus por esse ministério. Amém? Eu louvo ao Senhor porque tem transformado vidas, e uma delas é a minha vida. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Clarimundo, pastor Odete e de todos os seus cooperadores, né? Todos os pastores que cooperam para que esse ministério vá avante. Que eu me sinto honrada de fazer parte desse ministério. Amém? Sou a humilde serva, a missionária Doris, chamada para este ministério, a palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 21 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, no qual, vendo, prostou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, repita comigo, ouvindo falar de Jesus, amém. Veio por detrás dele entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela, se tão somente tocar na orla de suas vestes, sei que serei curada. Imediatamente se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes?
Respondendo-lhe seus discípulos, disse: ver que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração, amém? Amado Deus, Pai que está no céu, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença. Eu quero te louvar na beleza da tua santidade nesta noite. Nós estamos aqui tão somente para te enaltecer e glorificar o teu santo nome. Nós estamos diante desta palavra, Senhor Jesus, que ela mesmo diz, Pai querido, que ela é espada de dois gumes, penetra juntas e medulas, faz divisão de alma e espírito nesta noite. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor tome as nossas mentes cativas pelo poder da tua palavra, ela mesmo que é inerrante, que é infalível, Pai querido, e tem poder de mudar a história, como mudou a história desta mulher e da filha de Jairo. Nós estamos nessa noite tão somente esperando, Senhor Jesus, que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Eu creio poderosamente, se houver, Pai, algum impedimento e embaraço que tenta atrapalhar o teu agir no nosso meio nesta noite, vai, Senhor, dissipando, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que dos teus anjos o Senhor faz vento, mas os teus ministros, Pai, labaredas de fogo. E o que nós precisamos, Senhor, nos últimos dias, Pai querido, é que o Senhor envie sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Senhor Jesus, labaredas de fogo. Faças os teus ministros, Pai, desses últimos dias, Senhor Jesus, derrame a tua glória, manifeste o teu poder, revele a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos se sentem à vontade de glorificar o nome do Senhor. Eu acredito muito no mover do Espírito Santo de Deus no nosso meio por esses dias. Há uma promessa de um grande avivamento vindo para a nossa nação, e eu acredito muito nisso, que nós possamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado a sua igreja sobre a face da terra. Nós estamos diante de nós com um texto costumeiramente mencionado, costumeiramente pregado, sabido de todos nós essa palavra, de Marcos 5, a partir do verso 21, traz a história. Marcos e Lucas, eles vão narrar a história que vai acontecer desta mulher e também da filha de Jairo. E eu louvo a Deus porque o texto ele vai começar no capítulo 5 com Jesus chegando à cidade de Gadara. Quando Jesus ele vai chegar a esta cidade, a Bíblia diz que Jesus vai dar uma ordem a partir do verso 33 do capítulo 4, verso 35, melhor dizendo, do capítulo 4, Jesus vai dar uma ordem aos discípulos que eles precisam atravessar aquele lago, aquele mar. Jesus ele não vai falar diretrizes, ele não vai dar explicações, ele vai dar uma ordem aos seus discípulos. E os discípulos obedecem. Jesus está no barco, na proa do barco, Jesus está descansando, Jesus está dormindo. A Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, a ponto de quase o barco naufragar. Os discípulos, vendo aquela situação, vai despertar Jesus, acordar Jesus e dizer para Jesus: não te importas que perecemos? Quando Jesus olha aquela tempestade, a Bíblia diz que ele vai dar uma ordem e ele vai dizer assim: ó, aquieta-te, ó vento, acalma-te, ó mar,
Porque alguns historiadores vão dizer que aquele vento, quem vai levantar, vai ser o próprio adversário, porque o diabo, ele estava vendo o rumo que o barco estava tomando, Gadara. E lá em Gadara havia um endemoniado que há muitos anos estava preso. Havia uma legião tomando de conta daquela vida. Os seus familiares não sabiam mais o que fazer, já tinham trancado em cadeias, em prisões, mas aqueles demônios quebravam tudo. Ele estava fazendo a sua morada então no sepulcro, ele estava ali nas regiões dos cemitérios da cidade. Ninguém acreditava mais na libertação, mas Jesus estava indo com um propósito, e eu acredito que hoje Deus tem propósito com as nossas vidas aqui, nesse culto da vitória. Jesus veio para declarar: por mais que tempestade durante a semana, a sua casa foi atingida, mas eu vim ser boca de Deus e te lembrar: não se esqueça que Jesus está na proa do teu barco, acalmando a tempestade, acalmando os ventos que se levantam. Às vezes a gente se esquece quem está na nossa embarcação. Às vezes a gente se esquece quem está conosco. Eu me lembro de apóstolo Paulo, quando ele vai sofrer o seu quarto naufrágio. A Bíblia diz que ele está dentro daquela embarcação há 14 dias sem ver a luz do sol. Levanta-se uma grande tempestade, um grande vento, e ninguém está agora com o sentimento que viverá, que vai sair daquela tempestade. A Bíblia diz que naquela mesma noite o anjo do Senhor aparece ao apóstolo Paulo e diz para ele: Paulo, importa que você chegue a Roma. Ei, nenhum fio de cabelo desses que estão contigo na embarcação perecerá. Você vai chegar a Roma e vai pregar a palavra e vai comparecer ante a César. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: Paulo, Paulo, eu estou contigo na embarcação. Por mais que o barco pereça, ei, por mais que algumas pessoas cheguem, ei, segurando em destroços desse navio, mas ninguém se perderá. Não é sobre o vento, não é sobre o barco, é quem está conosco. E quem está conosco é mais poderoso do que qualquer vento e qualquer tempestade que alcance a nossa família, que alcance a nossa casa. Quem está conosco é muito mais poderoso do que qualquer adversidade que enfrentamos. Quem está conosco é mais poderoso do que a morte, porque ele venceu a morte. Quem está conosco é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu louvo a Deus por esse texto. A Bíblia diz que Jesus desembarca na região de Gadara. Quando Jesus desembarca, Jesus pisa. Não está falando nada. Não falou para que veio. Não anunciou: eu vim para expulsar os demônios que estão afligindo a vida desse homem. Não, a Bíblia diz que ele pisa no território de Gadara, um território que era tomado por espíritos malignos há anos. O diabo já sabia que aquele território era dele, mas para se cumprir o que Deus falou para Josué e disse: aonde pisares a planta dos vossos pés, eu tenho vos dado. E o Cristo estava pisando no território que era das hostes malignas, e o diabo já tinha tomado para si. Se nós entendermos essa verdade, nós vamos entender que não há território que o diabo diga: é meu. Enquanto você pisa os seus pés, Cristo também está pisando. E possa ser que o diabo tenha feito muita destruição. Quando nós pisamos o nosso pé, Cristo também pisa. E não é mais do diabo. É interessante que quando aqueles demônios vieram ter com Jesus, ele disse: porque veio me atormentar antes do tempo, ó Filho do Deus Altíssimo? Porque me atormenta antes do tempo? Eles estavam declarando a autoridade que tinham sobre Jesus, que ali eles não podiam ficar mais. Jesus está atento, escutando. Eles vão pedir para ir para a manada de porcos, para Jesus não mandar eles lá para o inferno.
porque ele sabia, Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Esse acontecimento da cruz do Calvário ia ser mais adiante. Jesus ainda estava pregando o Evangelho, o reino dos céus, em toda a região, principalmente da Palestina. Jesus estava anunciando o reino. Jesus não tinha ido para a cruz. Ele sabia que teria um desfile triunfal no inferno, com Jesus com a chave do abismo. Ei, porque só entra para lá se Jesus mandar. Se Jesus não mandar, não. Esses dias tiveram um show aí de uma cantora conhecida, famosa mundialmente, Lady Gaga, e muitos podcasts dizendo, ela abriu a porta do inferno, abriu o portal do inferno. Eu falei, meu Deus do céu, aonde está a mente dos crentes? Nós temos que estar dentro da palavra. Ela pode até ter feito a invocação do inferno, mas ela não tem poder de abrir a porta do inferno. A chave está na mão de Jesus. Nós queremos dar poder a quem não tem. Nós queremos dar autoridade a quem não tem. É uma mera pecadora que precisa de salvação. Nós precisamos entender o que está nas nossas mãos. Na mão de Cristo está a chave do inferno. Nas nossas mãos está a chave do reino. E nós temos autoridade diante de Deus, porque Ele mesmo nos deu essa autoridade. E os demônios vão pedir para ir para a manada dos porcos, porque sabia a autoridade que estava sobre Jesus. Jesus estava ali para expulsar eles de uma vez por toda, e nunca mais eles voltar naquele território. Porque por mais que os gadarenos não quiseram que Jesus estivesse ali, aquele território, a partir daquele momento, era de Cristo. E eu vim pregar para essa igreja, ser boca de Deus, para te dizer, tem territórios que você vai pisar e você vai tomar para Cristo. Jesus então entende, expulsa o demônio, uma legião de demônios. Era interessante que quando Jesus vai pregar a palavra, quando Jesus vai começar o seu ministério anunciando o reino, pregando a palavra, e ele vai entrar nas sinagogas, os demônios entravam e saíam, porque sobre os fariseus não havia autoridade como tinha sobre Jesus. Não acontecia nada. Eles entravam e saíam da mesma maneira. Só que quando Jesus está na terra pregando o Evangelho, a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E Jesus então está destruindo as obras do diabo. Jesus então está trazendo e promovendo uma libertação sem precedentes. Por onde Jesus passa, há um poder, há uma glória, há uma manifestação de cura, milagres. Aqueles que são cegos enxergam, aqueles que são coxos andam, aqueles que não falam são mudos, começam a falar. Por onde Jesus passa, a manifestação da sua glória de poder. E Jesus está anunciando esse reino, chega a esse território, expulsa esses demônios. Eles não querem Jesus lá. A gente precisa entender que a gente tem que olhar para os evangelhos, porque o nosso é a nossa diretriz, é a direção que nós temos que tomar para a nossa vida. Jesus entende que ele não é bem-vindo ali, então ele volta de novo. Quando ele vai voltar, havia uma multidão esperando por Jesus. E isso eu aprendo aqui, dessa comanda de Deus para a minha vida agora, para dizer para a igreja que independente de não sermos aceitos por algumas pessoas, naquele lugar, Jesus já tomou o território para ele. O que interessa é o que Jesus está fazendo através de nós. O que interessa é a libertação que Jesus está dando. Se for uma vida só, Ele vai lá para libertar uma vida só. Eu me lembro de apóstolo Paulo atravessando a Macedônia, por ordem do Espírito, por uma visão que ele vai ter. E ele vai chegar, a Bíblia diz que ele vai ganhar muitas pessoas ali. Ele vai expulsar um espírito de adivinhação. Ele vai ganhar ali de toda a sua família. A igreja vai ser estabelecida na casa de Lígia. Mas o propósito do Espírito Santo era salvar o carcereiro e a sua família.
O propósito de Jesus, às vezes, é alcançar uma vida aqui com a sua palavra. Se a palavra alcançar uma vida, ele já conquistou o território que ele tinha que conquistar. Ele já conquistou o território que ele tinha que conquistar. Então eu entro dentro desse texto sabendo a obra redentora que Cristo está fazendo sobre a face da terra. Jesus volta, tem uma multidão. Eu vou correr aqui para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em meu coração. E havia uma multidão e o chefe da sinagoga, Jairo. É bem importante a gente frisar que os evangelistas eles vão narrar, eles vão escrever e eles vão dizer o chefe da sinagoga. Eles vão fazer questão de dizer que ele era chefe da sinagoga, que ele fazia parte do clero que perseguia Jesus, fazia parte daqueles que estavam caçando uma oportunidade para poder crucificar Jesus, para poder falar mal de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele está esperando. E eu acho isso lindo, porque evangelho é isso. É a gente ser alcançado do coração de Cristo com a sua graça, com a sua misericórdia. É Ele enxergar em nós a nossa miséria e olhar e dizer, independente do que nós fomos no passado, olhar para nós e dizer, é importante o seu clamor. É importante a sua adoração. A Bíblia diz que Jairo se prostra, Jairo adora. E Jairo diz, ei, as tuas mãos podem ir lá na minha casa e impor sobre a minha filha para que ela sare e viva. Ele está vendo que a dificuldade da casa, que a luta da casa, que o vento da casa, fariseu não pode resolver. Ei, sumo sacerdote daquela época, que batia no peito e dizia que era alguma coisa, não podia resolver. Pessoas que ele conhecia, que era dotado de uma santidade esperiótica, era dotado de uma santidade que só via aqui. Aí ele está dizendo, não pode resolver, mas Jesus, o Nazareno, pode resolver a questão da minha casa. Ele se prostra, ajoelha e confessa que Cristo é o Senhor, e confessa que Cristo tem poder. E você não vai ver os evangelistas narrando nada a respeito de quem era Jairo. Eles vão dizer com a mesma linguagem, Lucas e Marcos, e Jesus foi com ele. Porque não interessa para Jesus o que nós fomos depois do arrependimento, depois daquilo que nós entendemos que Cristo é, para a minha casa, para os meus filhos, para a estrutura da minha família. Ele disse, eu vou. Está seguindo para a casa de Jairo. A caravana, os discípulos, os 12, estão indo para a casa de Jairo. A Bíblia diz que uma mulher interpela, passa na frente, vai parar a caravana. Ela toca na orla de Jesus. No verso 27, a Bíblia diz que ela vai ouvir falar de Jesus. E quem era essa mulher? Quem era Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, um homem abastado, rico e conhecido pela sociedade judaica. A mulher era uma mulher que há 12 anos havia padecido. E eu acho lindo essa colocação dos evangelistas, dessas duas histórias juntas. Era Jesus dando valor ao que nós fazemos diante da sua presença. A Bíblia diz que esta mulher era uma mulher que estava sangrando há 12 anos. Estava morrendo há 12 anos. Estava sendo rejeitada há 12 anos. Estava sendo humilhada. A Bíblia diz e conta a história que quando Davi vai se tornar rei de Israel, de todo Israel, a Bíblia diz que quando ele vai conquistar a cidade de Jebus, que é a mesma Jerusalém, ele
vai conquistar a cidade, quando ele vai orar ao Senhor, ele não vai acreditar que ele vai conquistar Jebus, porque Moisés não conquistou, Josué não conquistou. Ele vai dizer dentro do seu coração: Senhor, eles foram muito mais guerreiros do que eu, por que eu vou conquistar? E Deus disse: você vai conquistar e vai colocar o nome da cidade, cidade de Davi. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe Davi, que vai falar para o profeta Samuel: eu já tenho escolhido o rei segundo o meu coração. Deus já tinha um cenário montado da história de Davi. Deus já tinha a conquista de Jebus, a cidade que ia se tornar a cidade de Davi, as grandes Jerusalém, a cidade mais desejada do planeta Terra. Deus já tinha dado um nome para ela na glória, porque quando Deus nos chama, Deus tem um cenário montado da nossa história. Deus já tinha vocês como pastores, Deus já tinha você como ovelha, Deus já tinha você como irmã que ia dirigir esse trabalho. Deus tem um cenário montado da nossa história. Ninguém pega Deus de surpresa. A Bíblia diz que ele vai conquistar a cidade. Quando ele vai conquistar, havia coxos e aleijados, e a história conta em 2 Samuel capítulo 5 que Davi tinha pavor de coxos e aleijados. Não sei porquê, mas ele volta e vai orar, e vai falar: tem coxo e aleijado lá, como é que eu vou entrar? Ele falou: você não vai entrar por cima, você vai entrar por baixo, e você vai subir e vai conquistar a cidade de Davi, a grande Sião. Ele conquista, coloca uma placa. É por isso que a história de Mefibosete, coloca uma placa bem grande: coxo e aleijado não entrarão nessa cidade. Aí ele faz uma cidade de refúgio para esse tipo de enfermidades. Cidade de refúgio para coxo, para aleijado, cidade de refúgio para quem era cometido desse tipo de enfermidade, como a enfermidade dessa mulher. Essa mulher, ela era excluída da sociedade judaica, porque havia uma enfermidade que para aquele povo era impura. Quando a mulher estava naqueles dias das suas regras, elas eram afastadas e só retornavam quando ia embora. E quando aquela regra persistia, ela já era reconhecida diante da sociedade como imunda, então tinha que ficar fora. Se ela tinha esposo, se ela tinha filhos, há 12 anos ela não está vendo mais a família, porque se ela fosse para casa, ela colocava todo mundo impuro como ela. Era uma lei. E ela está vivendo essa situação há 12 anos. Ela está vivendo, eu imagino essa mulher, irmãos, 12 anos sangrando. 12 anos. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que quando ela vai confessar, ela está temendo e tremendo. Deus um dia disse para Isaías e falou assim: Isaías, sabe para quem eu olho na face da terra? Eu vou declarar para você hoje. Eu olho para aquele que teme e se estremece diante da minha palavra. A mulher está sangrando há 12 anos, mas está temendo a palavra. A mulher está sofrendo há 12 anos, mas está temendo e tremendo diante da palavra. A mulher está sofrendo, renunciando, sendo exclusa e humilhada, mas Deus está olhando para ela e dizendo: o dia marcado da tua vitória está chegando. E hoje eu venho ser boca de Deus para pregar nessa casa de oração. Ei, o dia marcado de Deus alcançar algumas famílias aqui. A dia marcado de Deus alcançar a tua luta, porque tu é como essa mulher, tu é sobrevivente. E às vezes a gente está assim, irmãos, a gente está sobrevivendo, a luta não passa, às vezes até mais anos do que essa mulher, no mesmo vento, na mesma luta, só que Jesus está de olho na sua causa. Jesus está de olho em você. Ela agora faz parte dos testemunhos de Jesus Cristo. Aquela mulher, há anos sendo humilhada, há anos sendo rejeitada, há anos sendo excluída da sociedade. Ela tinha um sentimento dentro dela. Eu imagino o sentimento que aquela mulher tinha, além da enfermidade. Quando ela era vista, lá está imunda. A Bíblia diz que ela, no auge da sua luta, da sua dor, ela ouviu falar de Jesus. Isso aqui é muito importante, é uma verdade. Porque, quantos minutos? 9:30? No auge
da sua dor, no auge da sua luta, ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve, a sua fé vai só aumentando. É muito importante nós, como igreja, entender que temos uma chamada, que temos um ministério, e que Deus dá valor a tudo que você faz na obra. Alguém está falando de Jesus, e essa pessoa salvou a vida dessa mulher. Alguém está contando o testemunho de Jesus Cristo, contando a história de Jesus para aquela mulher. Jesus está anunciando o reino, proclamando o reino esse, reino de cura, reino de libertação, reino de poder, o reino de Deus sendo instalado sobre a face da terra, o reino de Deus sendo trazido por boca de Cristo, de João Batista, sobre a face da terra, um reino de cura, um reino de libertação, um reino de paz, um reino de poder e de restauração. Ela ouve falar de Jesus. E esta palavra ouvir, ela é totalmente profética, porque essa palavra é capaz de mudar histórias, como mudou a história dessa mulher, que está há 12 anos padecendo de uma enfermidade, mas em um toque só, 12 anos sendo humilhada, 12 anos sendo massacrada, 12 anos sendo exposta diante da sociedade como uma pessoa imunda. A um toque, uma fração de segundo, a história dela vai mudar. Então, o ouvir aqui é totalmente profético. Quando o apóstolo Paulo estava dentro daquele cárcere, preso, porque havia expulsado aquele demônio de adivinhação daquela menina, havia um propósito. Deus queria que ele fosse lá, dentro daquela prisão, para libertar aquele carcereiro. A Bíblia diz que por volta da meia-noite estava Paulo e Silas louvando e orando, e os presos escutavam. Veio do céu um tão grande terremoto que abalou a estrutura daquela prisão, abriu-se as portas de todas as prisões e caíram todas as cadeias. Sabe o que Jesus falou? Sabe por que é profético? Você que está aí ouvindo a palavra de Deus, o irmão está tocando, a irmã está tocando, eu estou falando e pregando. A resposta que vem do céu vem para a minha vida, vem para quem está pagando o preço no altar, mas abre as prisões de quem está ouvindo a palavra, e abre portas que você nunca imaginava que ia passar por elas. É assim que o mundo espiritual age. Deus dá valor a quem ouve a sua palavra. É profético ouvir. É profético quando estamos ouvindo, sabe por quê? Porque quando estamos ouvindo sobre o reino de Deus, sobre o seu reino de justiça, é Deus nos convidando para um sobrenatural muito maior, é Deus nos convidando para nós vivermos uma nova história nele, é Deus nos convidando para que nós possamos nos levantar e entender que o céu se move. Você está ouvindo a palavra e o céu está movendo ao teu favor. Eu não sei o que se passa na sua casa, na sua vida, na sua mente agora, mas a palavra que sai pela minha boca vai de alcance à tua vida. E se você está atento a ouvir, algo Deus tem que fazer, e Deus vai fazer. O ouvir é totalmente profético, porque a Bíblia diz que quando Deus vai dar a ordem a Ezequiel, e vai dizer: Ezequiel, para profetizar naquele vale, capítulo 37 de Ezequiel, profetiza Ezequiel. Deus vai dar uma ordem para ele, e quando Deus vai levar, isso é muito lindo, porque era um cenário de vale de ossos secos, que por causa da palavra que vai ser liberada, Deus vai fazer daquele vale de ossos secos um quartel de exército de homens que estão preparados para a batalha e para o combate. Ei, o ouvir é capaz de mudar situações.
O ouvir é capaz de mudar o vale que você está vivendo. Porque Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, assim você dirá a esses ossos secos: ouvi a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel vai ouvir a comanda de Deus, vai ouvir as diretrizes de Deus. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, era uma palavra liberada. A partir do capítulo 7, Ezequiel começa a profetizar. Agora a palavra liberada está se manifestando no mundo físico. Porque às vezes nós precisamos ser fortes e corajosos para caminhar rumo à palavra que já foi liberada. Deus já liberou a palavra de cura para sua casa. Deus já liberou a palavra de libertação para sua família. Deus já liberou. O que acontece com essa mulher é que ela vai ao encontro à palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, a palavra. Ela vai de encontro à palavra. E quando ela vai de encontro à palavra, aquilo que estava sendo liberado no mundo espiritual, ela começa a tocar no mundo físico. E eu vim ser boca de Deus para te dizer: se levante, porque uma palavra liberada para a tua casa, uma palavra de libertação, uma palavra de conquista, uma palavra de restituição para casamentos, uma palavra de cura para a tua família. Há uma palavra liberada. A Bíblia diz que ela se levantou. E se levantar no ambiente, irmãos, aonde ela estava, olhando para a visão, para a ótica humana, para o cenário que aquela mulher vivia. A gente hoje, sabe, pastores, hoje nós estamos vivendo o tempo do vitimismo. Eu não vou porque me machucaram, eu não vou fazer porque estão falando de mim, eu não vou porque estão me olhando de olho torto. Uma geração de crentes vitimistas. Eu olho para essa palavra e esta mulher nos dá uma lição. Com dores, há 12 anos sendo rejeitada, há 12 anos sendo humilhada, há 12 anos sem ver o esposo, se tivesse filhos. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela disse dentro do seu coração: quem sabe eu vou viver uma nova história a partir de agora. Ela não se vitimizou e não ficou presa na sua história do passado, do que ela tinha perdido. Não, ela caminhou avante rumo à palavra. Ela foi corajosa diante da sua enfermidade. E ela acreditou que Jesus podia mudar a sua história. Nós precisamos nos levantar como igreja nessa geração e entender que nós não somos a vítima da história. E nós vamos caminhar para viver o novo de Deus. E nós vamos nos levantar para entender que o hoje pertence a Deus e o amanhã muito mais. A Bíblia diz que ela se levanta, ela consegue se levantar, a fé vai aumentando e a conquista dentro do seu coração. A Bíblia diz que ela vai dizer assim: se tão somente eu tocar. Ela tinha uma estratégia. Dentro do seu coração ela tinha uma estratégia muito grande. Ela não podia ser vista. Eu não sei como que aquela mulher, ela não foi vista, que o povo não olhou para ela e a imunda está entre nós. Ela mudou de veste, ela mudou o seu modo de andar para que ninguém a reconhecesse. E a Bíblia diz que ela disse: se tão somente eu tocar. Quem sabe ela pensou que se tocasse na pele de Jesus, Jesus podia ser tido como imundo como ela. Então ela vai dizer, dentro do seu coração, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre aquele que teme e se estremece diante da sua palavra. Sabe o que eu vejo aqui? Que essa mulher se refugiava na palavra diante de tudo que ela vivia. Eu imagino ela lendo Isaías capítulo 6.
Quando Isaías vai entrar lá dentro daquele templo, preocupado, porque Uzias havia morrido, o seu filho Acais estava governando, não tinha experiência de governo, ele era o conselheiro. Havia uma batalha cerrada que no capítulo 7 a Bíblia diz que já estava pronto para tomar Israel. Ele estava preocupado já com essa batalha. Ele vai orar, a crise está instalada e Deus vai descer com o seu trono, e ele vai ver Deus assentado no alto e sublime trono, e só a orla da veste de Jesus encheu todo o templo. Então ela sabia que na orla tinha poder, ela sabia que nas vestes de Jesus tinha poder. Eu vim declarar para esta igreja, para dizer: ei, o teu toque não ficará confundido, porque Deus conhece a atitude de fé do teu coração. A obra que você faz na casa do Senhor não ficará confundida diante de uma multidão de pessoas que está tocando em Jesus. Os discípulos vão dizer: uma multidão te aperta, como que é que você diz que alguém te tocou? Porque olha para mim, Jesus está com a multidão, todo mundo está tocando, mas sabe o que faz a diferença? É como nós tocamos, é tocar com propósito, é tocar sabendo e tendo a certeza que Jesus vai fazer. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus, e ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aquela mulher está vivendo a palavra, e viver a palavra nos traz uma nova história. Profetizar num ambiente onde não há mais animação de vida como Ezequiel, mas liberando a palavra profética. É Deus mudando um ambiente que era cenário de morte, era cenário de desilusão, de vergonha, de humilhação, de rejeição, para um momento de aceitação, porque o cenário agora é profético. A visão agora é profética, é palavra. Dá valor à palavra, dá valor à oração, dá valor aos seus pastores que ensinam a palavra, que te coloca no caminho, dar valor. E quando nós damos valor, o nosso toque não passa desapercebido. O que nós fazemos diante de Deus não é confundido. Nós estamos vivendo uma geração de milhares de cristãos em todo o mundo, e Deus conhece você, Elisvânia. Deus conhece o que você faz aqui dentro da igreja. Deus conhece o que você semeia na casa. Deus conhece a tua oferta da viúva. Deus dá valor. Aí Jesus é tão sábio, é tão maravilhoso, que ele vai olhar e vai dizer: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? O que Jesus queria fazer? Jesus queria declarar e mostrar para a sociedade e também para o mundo espiritual que ele dá valor a um mínimo gesto, a um toque. A Bíblia diz que a mulher tocou a orla. Se você tocar nas suas vestes, você não vai sentir que a pessoa está tocando na sua veste, mas a Bíblia diz que saiu poder de Jesus. Ela veio por trás, tocou na barra das suas vestes. Sabe o que é isso? Sabe quando você está orando? Sabe quando você está se derramando diante de Deus? É você tirando o arrepio de Jesus lá na glória, e Deus se levantando, que a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece segundo as nossas fraquezas. É Deus olhando do céu, e Jesus lá anunciando, dizendo: eu sei que essa terra não é fácil, eu vivi lá. Vai lá, Espírito Santo, ajuda ela, levanta ela. É a sua oração que ninguém vê. Na madrugada, é você tirando um arrepio, um poder de Jesus, e Jesus dizendo: vai lá mudar a história. Eu vou mudar a história dela, eu vou mudar a história da família dela. É Jesus dizendo: eu dou valor no que você faz na obra, na casa. Jesus dá valor naquilo que você é, na tua fé.
A Bíblia diz que ela é curada. Ela declara toda a verdade. E quando ela declara a verdade, a Bíblia diz que Jesus, já vou finalizar. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para ela: vá em paz, a tua fé te salvou. Lucas vai escrever e vai dizer: volta para a tua casa em paz, a tua fé te salvou. Jesus estava declarando que ela tem uma família, ela tem um lar, ela tem um esposo. Porque ela foi curada e é só isso aí? Não. Porque quando nos alinhamos à palavra e quando cremos e prosseguimos rumo a essa palavra, Jesus coloca tudo em ordem na nossa casa. Jesus, ele vai dar um destino, e o destino que ela queria era a casa dela, o lar dela, a família dela. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas que falam: não vou na igreja porque meu marido não é crente. Eu não consigo ir, pastor, porque a minha esposa ainda não aceitou Jesus. Não é nós nos alinhar à terra, é nós entendermos que alinhando a Cristo, Cristo puxa tudo que é nosso para Ele. Ele disse para o carcereiro, quando ele perguntou assim: o que posso fazer, Paulo, para mim ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. É um culto de vitória, e Deus está mandando eu dizer para algumas pessoas aqui: eu vou alinhar por causa da tua fé, por causa da tua busca. Eu vou alinhar o que está desalinhado na sua casa, e eu vou mandar você voltar em paz, porque eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Fique de pé. Fique de pé. Graças a Deus. Jesus não estava indo para a casa dela. Jesus não estava indo curar ela. Jesus não estava indo porque sabia de alguma coisa, como Jairo tinha pedido. Não. Mas sabe o que eu aprendo aqui dentro da palavra do Senhor? Eu aprendo que a renúncia, a busca constante daquela mulher, a fé que aumentou dentro do seu coração, ela prosseguiu para o alvo, ela prosseguiu. E se nós aprendermos aqui, como o apóstolo Paulo vai escrever: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus vai se encarregar de antecipar o tempo. Aquilo que não era para ser, acontece. Deus, ele vai fazer acontecer na vida daquela mulher. Quem sabe, olha bem, não era para ela, era para a filha de Jairo. Jesus estava indo para lá, só que por causa da busca, da fé, Jesus vai antecipar antes do esperado. Quando você busca, quando você tem fé, aquilo que era para acontecer o ano que vem, sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Deus está dizendo: vou antecipar para hoje, porque é um culto de vitória, e é um mover profético aqui. Por mais que somos poucos nessa casa, Jesus, ele quebra protocolos e paradigmas quando ele vai declarar, ele mesmo vai declarar, e ele vai dizer: aonde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é quantidade, é a minha presença. Se tiver 1, se tiver 2, porque havia na mente dos judeus que só podiam ser proclamado o nome de Deus, ou só podia se abrir sinagoga aonde estivesse 10 ou mais judeus. E Jesus está dizendo: não, eu quebro protocolos e paradigmas para abençoar com a minha presença. Se tiver 1, se tiver 2, se tiver 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu vim declarar nesta casa de oração e dizer: Jesus está promovendo a paz do seu lar. Jesus está trazendo de volta a restituição que você precisa. Jesus está indo na tua empresa, no teu trabalho. Jesus está indo lá na tua casa. Enquanto você está aqui adorando, Ele está dizendo: volta em paz, porque ainda você tem uma casa. Volta em paz, porque ainda você tem um esposo. Volta em paz, porque eu sei a tua história e eu sei o fim dela.
bela, é fim de paz, é fim de prosperidade. É esse pensamento que Cristo tem ao vosso respeito. Você entende? É Cristo aqui, ó. Eu alcancei Cristo. Cristo é o imã. Agora Cristo vai puxar tudo que me pertence para Ele. Não é nós pensarmos que vamos alinhar primeiro com a terra, para depois nos alinhar com o céu. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vim nessa noite dizer: primeiro é Cristo para obtermos a vitória. Primeiro é a sua palavra, é o verbo que se fez carne, é caminhar rumo à palavra. Aonde tem palavra tem revelação, aonde tem palavra tem profecia, aonde tem palavra tem mover do Senhor, aonde tem palavra tem avivamento. E eu vim liberar e ser boca de Deus dentro dessa casa para dizer: há um tempo novo, pastora, há um tempo novo, pastor, para esta igreja. Há um tempo de mover, há um tempo de poder, há um tempo de avivamento. Deus me declara: há um tempo de poder sendo declarado dentro dessa casa. É Deus levantando ministérios proféticos, é Deus levantando o ministério da palavra, é Deus derramando a ciência dentro dessa casa, pastor. Levante a tua mão, pastora. Deus manda te dizer: tu tem orado para um avivamento dentro desta casa, e Deus manda te entregar mais autoridade, mais poder sobre a tua vida. Deus visita as tuas orações e diz que tudo que você faz Ele tem visto. As tuas renúncias, quando tu diz: Senhor, eu estou tão cansada, mas mesmo assim eu vou cultuar o teu santo nome. Eu dou valor à tua oração, à tua renúncia. Eu dou valor e eu te digo: vou te visitar, e vou visitar essa obra com um grande avivamento. Vou trazer um mover para dentro desta casa. Ei, eu vou levantar ministérios que estão caídos, ministérios proféticos, ministérios de palavra. Eu vou visitar dentro desta casa. Há um mover de Deus aqui. Ela diz toda a verdade. Jesus está mostrando para a sociedade, a humilhada, a rejeitada, a que ninguém aceitava mais. É Jesus dizendo para ela: pegue na minha mão, minha filha. Jesus dizendo para ela: agora a tua posição não é mais de rejeitada, porque tu veio e encontra a palavra, e a palavra te encontrou. A tua posição agora é de aceitação. A tua posição agora é de ser honrada. A tua posição agora é de ser reconhecida, tanto nessa geração como na geração vindoura. Porque o que Cristo faz, pastora, ei, não é um Deus diminuto que Ele faz, é eterno. Então tudo que você planta aqui, ei, você vai colher da eternidade. É Jesus dizendo: eu tenho uma história. Pessoas vão falar do teu testemunho, pessoas vão falar da tua história, pessoas vão pregar a tua casa, o teu testemunho, porque eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Eu vejo Deus movendo estruturas aqui que o diabo tentou tocar há anos. Em uma oração Deus vai desfazer o que o diabo fez há anos. Em uma renúncia, em um dia que você achou que a entrada nessa igreja ia ser um culto só, mais um culto. Aí Deus está dizendo: porque você saiu da sua casa mesmo cansada e enferma, mas veio ouvir a palavra, foi um toque. Ei, é um aviso do céu dizendo: por causa desse toque de obediência, eu vou descer na tua casa, eu vou arrumar o que estava desconcertado, eu vou trazer de volta os sonhos, eu vou trazer de volta os projetos que você esqueceu no papel. Deus manda dizer: estou levantando vidas aqui para uma nova etapa essa de paz. E Deus manda dizer para esta igreja: volta em paz para a sua casa, porque vocês têm uma identidade. A Bíblia diz: filha, volta em paz. Nós temos uma identidade, nós somos filhas, co-herdeiros de Cristo, de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus é. Nós somos herdeiros da sua promessa. Vai em paz para a tua casa. Deus vai consertar o que está errado, Deus vai alinhar o que está desalinhado, Deus vai trazer de volta os seus sonhos e os seus projetos. Que assim Deus fale melhor aos nossos corações. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.